Os resorts buscam oferecer aos seus hóspedes experiências que vão além de uma simples hospedagem. Resorts visionários estão investindo na oferta de experiências em que, além de gerar economia interna, aumentar a fidelização de clientes e dar a destinação correta aos seus resíduos sólidos orgânicos, há uma educação ambiental, incentivo a práticas que prezam pela sustentabilidade. Trata-se do processo da compostagem, que é um processo no qual os resíduos sólidos orgânicos, em especial as folhas, os restos de casca de alimentos utilizados nos próprios resorts, são transformados em compostos para serem utilizados como adubo ou fertilizante do solo. Além disso, muitos resorts estão desenvolvendo as práticas agroecológicas em seus espaços físicos, nos quais os adubos gerados na compostagem enriquecem o solo e ajudam no desenvolvimento de plantas que se tornarão alimentos saudáveis e que também serão consumidos no próprio estabelecimento. Isso gera uma mini atração de ecoturismo interno, economia para o resort e fidelização dos clientes que conhecem a origem de parte dos alimentos que consomem no resort. Não obstante, o resort contribui com a sustentabilidade e, consequentemente, educa parte dos seus hóspedes da necessidade de reaproveitamento e destinação correta dos resíduos sólidos orgânicos. Objetivando-se, então, alcançar esses benefícios advindos da implantação de um sistema de compostagem no resort, agora partiremos para a parte em que mostraremos qual é a metodologia básica para que se implante um sistema de compostagem em um resort de forma adequada. De forma introdutória, deve-se ter em mente que a metodologia para a construção de um sistema de compostagem parte-se da premissa que a maior parte do trabalho se dará com o controle correto da temperatura e da umidade dos compostos que estarão dispostos em leiras e pilhas. Veremos que este controle é extremamente importante para que se evite a ocorrência, o surgimento de organismos patogênicos que possam comprometer a transformação da matéria orgânica em um adubo posteriormente. A primeira etapa para a implantação de um sistema de compostagem é escolher um local sombreado, livre de enxurradas e com uma leve declividade para que se permita o escoamento superficial da água da chuva. Além disso, por se tratar de um resort, deve-se escolher uma área que esteja suficientemente longe da área de lazer, da área em que os hóspedes estarão a maior parte do tempo, e bem como uma distância suficientemente perto que não dificulte a logística do translado e movimentação de matéria orgânica, bem como o local de depósito do adubo a ser gerado. Conforme relatado, o sistema de compostagem ele parte com a criação de pilhas e leiras, nas quais há a formação aproximada de 75% de restos vegetais, nos quais temos materiais grossos e materiais finos, bem como 25% de esterco para que as bactérias desse esterco também facilite o processo de degradação da matéria orgânica. Esses restos vegetais podem ser, então, do tipo grosseiro e do tipo fino. Do tipo grosseiro podemos citar, por exemplo, bagaça de cana, entre outros. Já restos vegetais finos nós temos folhas secas, capins, sobras de alimentos, entre outros. No que tange ao esterco, esses podem ser de origem tanto das aves, quanto de bovinos, equinos, coelhos, entre outros. Visando ainda enriquecer esses compostos que estarão dispostos nas pilhas e nas leiras, pode-se ainda acrescentar fosfato natural, pó de rocha, calcário dolomítico ou ainda cinzas. A proporção recomendada para o fosfato natural é de 6 kg por metro cúbico, no caso de pó de rocha é de 6 kg por metro cúbico e do calcário dolomítico é de 2 kg por metro cúbico. No entanto, deve-se ressaltar que no caso de uso de cinzas e calcário ao mesmo tempo, isso não é recomendado, pois isso pode causar perdas de nitrogênio e ainda prejudicar a atividade dos micro-organismos decompositores, que no caso é formado principalmente por bactérias aeróbicas. O formato das pilhas e das leiras, eles podem ser do tipo triangular ou trapezoidal. O formato triangular é mais indicado para períodos chuvosos e locais onde há um escorrimento maior de água. Dessa forma, a água que cai sobre as pilhas e as leiras
terão o escoamento facilitado. Ou ainda pode-se escolher os formatos de forma trapezoidal. Neste caso, há um favorecimento da infiltração de água. Voltando em relação à escolha do local para a implantação do sistema de compostagem, deve-se ressaltar ainda que as pilhas e as leiras devem ser montadas em camadas sobre lonas plásticas, terra batida ou mesmo uma área cimentada. Isso porque, no caso de liberação de chorume, pode haver contaminação da terra e da água com a percolação do mesmo. O ideal é que, caso haja surgimento de chorume no sistema, este deve ser coletado e retornado por cima da leira, para que então possa haver o reaproveitamento dos nutrientes. Em relação ao dimensionamento das pilhas e das leiras, recomenda-se que a altura máxima dos mesmos seja de até 1,5 m. Isso facilitará o reviramento, a parte de controle de temperatura, bem como a parte de controle da umidade. De posse dos compostos misturados das pilhas montadas, deve-se então fazer o reviramento da pilha sempre que a temperatura chegar a 65 graus. Este reviramento das pilhas e das leiras ocorrerão ao longo de todo o processo, em média de 3 a 4 vezes, distribuídas mais ou menos a cada 15 dias, podendo ser necessário uma quantidade maior ou menor de acordo com o valor da temperatura. Caso a temperatura sempre exceda o valor de 65 graus aproximadamente, esse reviramento deve ocorrer com a maior frequência. E ele ocorre sempre colocando o material que está embaixo para cima e o que está em cima para baixo. Além disso, cabe ressaltar que esse reviramento facilitará ainda o sistema de aeração, com a eliminação de eventuais bactérias anaeróbicas e o desenvolvimento de bactérias aeróbicas. A temperatura ideal deve estar entre 50 e 65 graus. Em relação à umidade do composto, este deve estar entre 40% e 60%. Uma boa forma prática de verificar essa umidade é pegando parte do composto, com as mãos mesmo, e apertando o mesmo sobre a palma da mão, deve haver um indício de fuga de umidade, de água entre os dedos. Mais do que isso, há um aparente excesso de água, e menos do que isso, indica que há uma necessidade de complementação de água. Esta complementação de água pode ser feita por uma irrigação com mangueira, por exemplo, e ela deve ocorrer até que se inicie o escoamento superficial ao pé da leira. No caso da aeração, o parâmetro recomendado é que esteja entre 10% e 17% de oxigênio na pilha. Seguindo-se todo este processo, após um prazo de cerca de 100 dias, teremos então a transformação de toda a matéria orgânica, no qual já não ficará mais evidente distinguir qual era a origem daquele material, se era, por exemplo, uma folha, uma casca de uma fruta ou outra coisa. Deve-se ressaltar que em um sistema bem controlado, não teremos a incidência de vetores e outros patogênicos, nem a presença de mau cheiro e nem a liberação de chorume em excesso. Caso alguma dessas coisas esteja ocorrendo, provavelmente há um descontrole ou na temperatura, ou na umidade, ou na aeração. Feito isso, o resort então terá um sistema de compostagem plenamente funcional, no qual ele poderá utilizar o adubo gerado em seu sistema de paisagismo, em suas hortas, ou mesmo em seus sistemas agroflorestais, nos quais aqueles resorts visionários podem implantar com vistas a oferecer aos hóspedes uma qualidade melhor e um contato adicional em relação ao que outros resorts e hotéis comuns oferecem. Assim, além da fidelização de clientes com a oferta de atividades extras, bem como economia de recursos face à produção de alguns alimentos. Ao final, os hóspedes estarão mais satisfeitos, o empreendedor mais contente com o aumento da sua lucratividade e um efeito extremamente positivo para o meio ambiente. Ao final, todos agradecem.